A vida em Sarajevo não é nada fácil, especialmente nos subúrbios. Basta você sair 5 ou 6 quilômetros de Sarajevo que você consegue ver as cicatrizes aparentes e fortes nos prédios, as feridas cruéis que ficam nas próprias pessoas. E essa mistura de povos, de culturas diferentes, com um passado muito difícil, é claro que pode levar a vários e diferentes conflitos. Muitas pessoas realmente perderam toda a esperança, especialmente os mais velhos, que foram os mais afetados em toda essa situação trágica. Neste momento, a Venezuela atravessa uma situação muito difícil, uma crise econômica, crise política, crise social. Existem lugares, regiões que têm uma elevada taxa de criminalidade. Nós temos a maior taxa de imigração da América do Sul. Nós, venezuelanos, temos que enfrentar grandes problemas em termos de necessidades básicas, tais como alimentação, transportes, saúde, etc. No começo, a gente não tem muito essa noção, né, da importância que é a Amazônia para o mundo. Eu digo a Amazônia como um todo. Nas suas riquezas naturais, na sua diversidade também, né, de cultura, tá usando a natureza, né, como se fosse uma escrava nossa. Estamos tirando, né, não tendo tanta assim uma empatia pela natureza, né. Não podemos conceber um país sem problemas, sem dificuldades, sem catástrofes. Diante desta miséria, diante das catástrofes que se podem ver, diante de Beirute, tão destruída pela explosão de 4 de agosto. Diante dessa catástrofe, eu só posso ter uma atitude de silêncio. Uma vontade de pensar. Porque depois do silêncio, eu posso ver o que Deus quis me dizer. Qual é a mensagem divina em tudo o que eu vejo? Na Nigéria, a fome, a pobreza, a criminalidade. Houve um ataque a uma aldeia perto da minha. Cerca de 6 pessoas foram mortas nessa aldeia. E depois, o padre dessa aldeia foi sequestrado. Eles espancaram o padre antes de o levarem. As pessoas têm a ideia de que Deus está tranquilo, de que Deus não intervém. Um dos motivos pelos quais eu quero servir estas pessoas é ensinar que eles têm uma ideia errada sobre a Igreja Católica. A minha fé vem originalmente de toda a minha família. E sendo sincero, ninguém da minha família gostava de rezar, principalmente nós, as crianças. A gente gostava de brincar, de jogar, de fazer alguma coisa. Aí a gente voltava pra casa à noite, dormia, era como um ciclo. Mas o meu pai sentia uma grande necessidade de rezar, e penso que isso foi o que mais me marcou. Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, eu tinha sempre algum tipo de amor pela igreja. E, na verdade, eu nunca hesitei em ir à missa aos domingos. E para mim,
a missa era como um grande mistério. E a essa altura havia um grande segredo. A parte da missa quando o sino toca. Quando eu era criança era algo super interessante, saber onde o sino estava. Eu não conseguia vê-lo, e durante toda a minha escola primária eu tentei descobrir onde ele poderia estar. Mas algum tempo depois da minha primeira comunhão, o padre me convidou para trabalhar como acólito, juntamente com os meus irmãos. Nesse dia descobri onde estava o santo sino. Ninguém se sentia mais realizado do que eu. O meu nome é Charbel Farhari. Eu vivo em Beirute. Cresci numa família piedosa, numa atmosfera de oração e compromisso pastoral. Eu posso dizer que estas foram as primeiras sementes da minha vocação. Eu era importante na minha família. Assim, à medida que eu fui crescendo, a minha devoção se tornou cada vez maior e mais importante. Eu me lembro que quando eu era criança eu não brincava com super-heróis, com polícias ou com bombeiros como os meus amigos faziam. Eu brincava de celebrar os sacramentos, a missa, a Eucaristia. Para mim, o padre foi sempre o ministro de Deus, alguém cujo trabalho é magnífico e digno de admiração. Meu nome é Rodson Afonso, tenho 25 anos, que cresci numa cidade, no interior daqui do Amazonas chamado Santa Isabel de Rio Negro. Lá eu cresci com meus avós. Eles eram pessoas que viviam nesse ambiente em conexão com a natureza. É com eles que eu aprendi essa vivência do ribeirinho. A minha avó era uma mulher muito católica. Foi ela que na verdade, me introduziram na fé católica. Eu sou a Leva Richard Luca. Sou de uma aldeia chamada Mongol. Ela fica na Nigéria. Foi com uns 10, talvez 9 anos de idade. Eu ficava sempre feliz quando via um padre. Quando o via com aquelas vestes brancas, eu dizia: uau, parece até um anjo e algum dia eu quero muito ser como ele. Essa foi a primeira vez. Pensei que era brincadeira até terminar o liceu. Então percebi que não tinha interesse por mais nada. O que eu queria mesmo era ser padre. Bom, a primeira vez que eu senti que tinha um desejo interior, não muito forte, de ser padre foi no final da minha terceira série. E foi diminuindo durante a minha escola primária.
mas não desapareceu totalmente. E aí, por volta do meu 5º ano, quando eu me mudei para Stolac, um novo padre veio para nossa paróquia. Fui encorajado pela sua bravura e ele fortaleceu a minha vontade, o meu desejo que eu tinha tentado tão arduamente esconder. E esse homem simplesmente me ensinou a ser padre. Quando eu estava terminando o liceu, senti que possivelmente Deus estava me chamando para o sacerdócio, mas era algo de que eu tinha muito medo. Eu decidi não falar sobre isso nem com a minha família e nem com meu pároco. Foi algo que eu guardei para mim. E então eu fui estudar em Caracas, eu fui estudar relações internacionais, que era algo que eu gostava muito. Eu vi essa chance como uma forma de deixar tudo para trás. No entanto, com o tempo, tudo voltou a acordar em mim. Algo que eu pensei que iria desaparecer ou que eu pudesse ignorar. A primeira vez que eu falei que queria me tornar padre, né, me queria tornar sacerdote, eu estava na rede com a minha avó. Nós estávamos estudando, né, lendo, que ela estava me ensinando algumas coisas do catecismo. Então, né, eu falei para ela: avó, quero me tornar padre. E ela, naquele momento, ela ficou feliz, ela falou: filho, graças a Deus. Aí espalhou ali no bairro, né, naquela pequena região, né, que eu queria me tornar padre. Aí os meus amigos de escola começavam a brincar comigo, né? Ah, padre, vai ser padre, não vai casar, né? Começavam a brincar comigo. Eu comecei a ter um pouco de vergonha desse sonho, né, de me tornar padre. Afastei um pouco da questão da fé, né? Falei: quero ser um adolescente normal, né? Que comecei a sair com meus amigos, vamos pra festa, né? Eu comecei a fugir um pouco de casa também, né? Comecei a beber, namorar e ficava com algumas garotas por ali, né? E depois voltar para casa totalmente embriagado. Usei drogas num certo período, né, da minha adolescência ali. No meio do ano, né, a minha avó faleceu. E aquilo me desmoronou, né? Desmoronou totalmente. Fiquei totalmente abalado por aquela situação, né? E aí foi aí que, né, eu comecei a ter já refletir muitas coisas, né, em relação ao futuro, né? E agora? O que eu vou fazer agora, né? Eu passei os meus anos estudando na universidade. Eu tenho um mestrado em farmácia. Um dia, realmente senti que eu já tinha feito tudo. Sou feliz em tudo que eu faço, mas, na verdade, eu estava à procura de outra coisa. Estava à procura de uma alegria que ainda não tinha sentido, que ainda não tinha experimentado. Até o dia em que eu decidi entrar no seminário e me comprometer e iniciar o meu caminho para o sacerdócio. Eu comecei realmente a sentir uma alegria que eu não consigo descrever. É uma alegria indescritível. Foi mais ou menos perto do fim do meu 8º ano na escola.
Meu pai me perguntou o que eu iria fazer depois da escola primária e eu disse que eu queria ir para o seminário. E claro que ele riu. Minha mãe estava cozinhando, olhou para mim e me disse: "Como assim? Você sabe que com isso você não deve brincar." E foi isso que ela me disse naquele dia. Uma criança vê muitas vezes o sacerdócio de uma forma simplista: ir ao altar, celebrar a missa e pronto. Só que, nessa conversa, me disseram que essa vocação era difícil, que esse modo de vida era exigente e que não seria tão fácil como poderia parecer quando eu era apenas uma criança. Quando fui admitido no seminário, foi como se toda a aldeia estivesse contra mim. Apenas algumas pessoas foram capazes de me encorajar. O que mais me incomodou foram os meus próprios amigos. Amigos com quem eu cresci. Todos eles se afastaram. Para algumas pessoas, a minha cabeça não estava funcionando bem. Para alguns, eu estava possuído. Para algumas pessoas, eu precisava de ajuda. Eu me esforço todos os dias. E às vezes, sinceramente, eu nem sei se quero continuar. A decisão de entrar pro seminário foi difícil. Estava começando a ter uma instabilidade de vida, né? Então, a minha dificuldade foi nesse sentido, né? De deixar algumas coisas para trás. Vai deixar trabalho, vai deixar a família, né? Vai se doar, né? A uma missão. E mesmo com medo, né? Eu falei, eu vou tentar, né? Vou tentar, né, fazer essa experiência, né? O Evangelho diz que o Senhor subiu em uma montanha antes de chamar os 12 apóstolos para estarem com ele. Sinto que é isso, seminário. É o chamamento de Jesus para estar com ele. Porque depois de terem estado com ele, o Senhor enviou 2 a 2 para pregarem o Evangelho. E é isso que a igreja faz hoje. Obrigado, Senhor! Eu te amo! Eu ainda me lembro do dia em que disse à minha mãe. Foi em 5 de maio de 2019. Eu contei a ela e me lembro claramente das lágrimas que correram pelo seu rosto e do abraço que meu pai me deu enquanto dizia: embora não quisesse isso para você, eu te apoio e quero que seja feliz. Eu decidi entrar no seminário. Quando eu contei aos meus pais, foi muito difícil. Eu sou filho único e a minha família, especialmente o meu pai, ele queria que eu me casasse e também queria que eu tivesse filhos. Ele não tinha qualquer problema em eu ser padre. É uma tradição muito antiga na igreja maronita.
os padres poderem se casar. Mas, para mim, desde o primeiro momento em que eu entrei no seminário, eu escolhi o celibato, eu escolhi permanecer celibatário. Porque eu queria realmente me consagrar totalmente a Deus, ao Senhor. Porque eu quero estar bem livre de qualquer compromisso, exceto do meu compromisso com Deus. A minha vinda para o seminário irritou alguns membros da minha família. Consigo me lembrar de todos eles, até de dizerem ao meu pai que se alguma coisa acontecesse a algum de nós, para não o chamarmos. Quando meu pai ficou muito doente, levaram ele para o hospital geral que fica em Mungu. A maioria dos membros da família nem se preocupou em ir. Nós precisávamos do apoio deles, financeiro e espiritual, que é a oração. E eu sei que a maioria deles nem sequer faz isso. Meu pai morreu de hepatite. Se esse pecado era meu, eles não deveriam ter feito isso com meu pai. Demorei um bom tempo para me recuperar, porque fiquei num estado de confusão total. Durante o funeral, alguns membros da minha família me fizeram sentar. Você não pode voltar para o seminário. Vai ficar aqui conosco. Vamos procurar uma esposa para você. O seu pai morreu, por isso você tem que ficar e tomar conta da família. Eu quase cedi a essa pressão. E foi apenas a graça de Deus, porque a pressão que eles faziam em mim era muito forte. Era muito forte. Algumas comunidades ribeirinhas aqui da região recebem a visita apenas um ano de um padre, apenas para celebrar a missa, né? E depois ele retorna ao ambiente urbano. E essa é um pouco da minha motivação, né, para me tornar padre, né? Levar, né, o sacramento, levar o evangelho. Eu penso muito de como eu quero servir ao povo. Acho que a gente não é um super-homem, né, que pode ajudar todo mundo. E a mensagem que eu deixo mesmo, essa mensagem simples é a mensagem do amor, né? É a mensagem de Jesus, o amor, amar o próximo, né? Ter compaixão, né? A gente tem que botar tudo isso, né, esse amor na prática através do nosso testemunho de vida, né, através da nossa fé, né? E amar sempre, né? Sem medo de amar, né? Sem medo de estar próximo às pessoas, né? E a partir do nosso testemunho de fé, né, ser esse rosto de Jesus, né, para as pessoas, ser o rosto de Jesus para aqueles que não. Quero servir as pessoas com alegria. Onde a igreja precisa de José Gregório, peço ao Senhor que me dê coragem e força para poder responder com um sim e me colocar ao seu serviço.
Eu quero servir o povo com tudo o que Deus me deu. Eu quero ser um porta-voz. Quero apenas me concentrar em ser um bom padre. Um padre que servirá a Deus com tudo aquilo que tenho. Eu quero ser um padre para o outro. Eu quero ser um padre que tem que sofrer diariamente pelo outro. Eu quero ser um padre a serviço do homem. Eu quero ser um padre que promove a humanidade. O padre, ele deve estar com o povo e para o povo. Porque o Senhor está no meio deles. Ilumina eles, por favor, guia eles. Porque o sacerdócio não é um trabalho. O sacerdócio é uma missão.